Eco da Voz Bicos Sem Limites, o seu podcast semanal. Hoje temos como convidado Bruno Azevedo, ex-secretário de Segurança Pública do Estado do Tocantins e hoje pré-candidato a deputado estadual pelo PRD. Lembrando que o Eco da Voz Bicos Sem Limites é uma parceria do jornal Voz do Bico, site Gazeta do Bico e Rede Gazeta de Rádios. Já aqui na bancada, Paulo Palmares, bom dia. Bom dia, secretário. Bbom dia, Paulo. É uma satisfação recebê-lo aqui. E lembrando que aqui não é propriamente uma entrevista, no sentido que a gente entende, que é um bate-papo, que o senhor vai discorrer um pouco sobre sua carreira profissional, né, e sua perspectiva quanto político e suas pretensões no Parlamento Estadual, caso seja eleito. Perfeito. A priori, quem é Bruno Azevedo? Bruno Azevedo é um tocantinense, natural de Paraíso, que trilhou efetivamente os caminhos aqui do nosso estado a partir de 2001, quando eu vim a Palmas cursar Direito na Universidade Federal do Tocantins. Depois eu ingressei nos quadros do Ministério Público como servidor público. Trabalhei lá até por volta de 2008 e, ao final, passei no concurso da Polícia Civil como delegado de polícia, assumi o cargo em 2009, fevereiro de 2009, e até hoje estou lá. Já passei por várias unidades, fui diretor de inteligência e estratégia na gestão do Dr. César Simoni como secretário. Propus a criação da primeira delegacia de combate à corrupção no estado, que era a Dracma. Fui atendido na época pelo Dr. César Simoni, que sem dúvida nenhuma foi um legado enorme da minha gestão à frente da inteligência, porque nós passamos a ter efetivamente o combate à corrupção de desvio de recursos estaduais e municipais a partir da criação dessa delegacia. Depois fui presidente da minha entidade de classe, do Sindepol, e nos últimos anos aí atuei como secretário de Segurança Pública, né? Certo. Tive essa oportunidade no governo Vanderlei Barbosa. Certo. O senhor construiu sua carreira como delegado, professor universitário e gestor público. O que levou a buscar agora um mandato de deputado estadual? Essa via política já estava dentro do senhor? O senhor foi presidente da entidade sua, né? Sim, Paulo, na realidade, nós observamos aí nos últimos anos que o Tocantins vem passando por uma série de mudanças, né? Como presidente da minha entidade de classe, eu participei de muitos debates, dialoguei bastante aí no mundo político, mas eu acredito que muito se deve essa minha saída a uma espécie de indignação de resultados, né? Porque nós trabalhamos muito na polícia, eu fui delegado do combate à corrupção aqui no estado, fizemos inúmeras operações, né? Chegamos a prender determinados agentes políticos, fizemos indiciamento de vários também em determinados procedimentos. E nós observamos que, apesar de todo o esforço da polícia, né, do trabalho do Ministério Público, nós não tivemos aí a punição devida à maioria desses agentes políticos, né? Então, em razão disso, a gente percebe uma repetição de nomes em todas as eleições. E isso, sem dúvida nenhuma, para o nosso Estado que quer se desenvolver efetivamente, nós percebemos que continuamos patinando de certa forma, porque as pessoas esperam resultados diferentes, mas os mesmos sempre estão no poder. Então isso aí me impulsionou de certa forma. Eu acredito que essa eleição tem uma mudança aí de ares e a população vai ter essa consciência de colocar ali pessoas que efetivamente são comprometidas com a coisa pública. O senhor acha que há uma grande dificuldade realmente em combater a corrupção nos entes públicos, prefeitura, governo de estado, secretaria? Ontem mesmo foi presa a secretária de saúde lá de Palmas. O senhor acha que há uma dificuldade no combate eficaz dos mecanismos de corrupção, da corrupção em si e seus mecanismos? Sem dúvida, Paulo. A corrupção no Brasil ela é endêmica em razão da impunidade. Uhum. Se nós tivéssemos punições efetivas, nós não teríamos tantos casos de corrupção graçando aí, não é só no Tocantins, né, no país inteiro. E a investigação de corrupção ela é extremamente complexa, né, demora muito tempo, porque você tem que passar por várias camadas de investigação, você tem que passar por inúmeras quebras, análise de dados, verificação da lavagem de dinheiro, das camadas da lavagem de dinheiro. Então é algo
muito difícil, e quando nós chegamos a um resultado é porque as provas ali são cabais que demonstram a participação daquele agente público no envolvimento em desvios de recursos, enfim. Então, é uma investigação complexa que demanda tempo, demanda toda uma expertise. A polícia que se especializa nessa área, ela passa por inúmeros cursos, justamente para a gente tentar inibir um pouco essa prática que aqui no estado virou, de certa forma, corriqueira. A população hoje, quando tem essas grandes operações de combate à corrupção, já está tão acostumada que, de certa forma, nem se assusta mais. É verdade. Né? Então, nós tivemos aí nos últimos anos troca de governadores de maneira reiterada, né? Ações de combate a gestores públicos, sejam prefeitos, deputados, e, infelizmente, é uma prática que se mantém no Tocantins e que a polícia somente não vai ser suficiente para resolver o problema. Precisa de ter uma mudança cultural e política no nosso estado para a gente conseguir combater efetivamente isso. E quanto à equipe, doutor, como que o senhor qualifica essa equipe que forma todo esse aparato de investigação a partir do delegado e do investigador e todos eles? A equipe é uma equipe, a nível de Brasil, uma equipe eficiente, a equipe tocantinense? Sem dúvida nenhuma. Hoje nós temos um quadro excelente de policiais, de investigadores, de delegados no combate à corrupção aqui no estado, na Polícia Civil, na Polícia Federal, pessoas de uma grande expertise na área. No Ministério Público também, nós fizemos já operações conjuntas com o Ministério Público, que nos ajudou bastante no período em que nós estivemos à frente da Dracma, Decor. Então, eu acredito que a qualificação desses profissionais, sem dúvida nenhuma, é um dos fatores de êxito dessas unidades. Uhum. E, doutor, qual é o sentimento depois de todo esse trabalho que o senhor falou, que é um trabalho muito difícil, que envolve profissionais do mais alto gabarito, que faz todo um conjunto probatório e tal, e o senhor vê que lá na frente, por uma ação política, uma interferência política, tudo isso foi jogado, entre aspas, na lata de lixo ali. Qual é o sentimento do delegado, da equipe, com relação a isso? Nós temos um sentimento de frustração, né? As grandes operações de combate à corrupção no Brasil, elas caíram por questões meramente formais. Né? A Lava Jato, por exemplo, foi uma questão de incompetência relativa. A Castelo de Areia por um problema formal, de natureza formal no procedimento investigatório. Então, o sentimento é de frustração, né? Que você gasta muito tempo, gera inúmeros gera gastos para o próprio Estado naquele combate, porque demanda pessoas, demanda pagamentos muitas vezes de diárias. Então o custo é alto, e quando você vê chegar ao final e não gerar o resultado esperado, o sentimento é de frustração, assim como ocorre nos demais crimes, quando a gente observa que muitas vezes os criminosos voltam à cena do crime, praticam, continuam praticando crimes, gera um sentimento muito ruim nas forças policiais, né? Porque você se arrisca, você perde horas de trabalho investigando aquele fato, a polícia prende e depois, infelizmente, às vezes a situação é revertida judicialmente por uma questão menor, não de matéria, mas uma questão formal. A mudança de uma vírgula, de um ponto, de uma coisa, o advogado vai nessas minuciosidades, né? Exatamente. Essa vírgula, o fato dessa vírgula estar aqui, a interpretação é essa, e uma jurisprudência aqui termina frustrando tudo isso, né? Sem dúvida nenhuma. Uma questão menor se você comparar ao dano causado ao patrimônio público, mas que é uma questão que, muitas vezes, trabalhada nos tribunais, acaba gerando essa desintegração da investigação. Vamos tocar num assunto assim, a nível de Estado também nacional, um pouco delicado, né? Porque quando nós vivemos num sistema político, eu não vou dizer ditatorial, mas mais duro, onde que os meios de investigação eles são mais controlados ali, eles não têm muita possibilidade de fazer essas investigações. Então, uma democracia plena, ela termina possibilitando que a equipe de polícia, de delegado e Ministério Público trabalhe com mais tranquilidade, com mais serenidade, né? E aí o que a gente tem visto? Quando uma operação, vou colocar aqui, Vocaro, né? Ela explode dentro de um determinado governo, as pessoas, ao invés de falar, olha, é uma investigação que vem de tal data, aponta para o governo, olha, essa corrupção surgiu no governo tal. Termina imputando no governo que está, no governo do momento, né?
aquele crime que às vezes ele vem, é uma raiz que vem de outros governos. Como que o senhor avalia, digamos assim, essa percepção pública disso aí? A população muitas vezes... E a questão democrática mesmo de permitir o trabalho, né? Sem dúvida. Na realidade, o Brasil, nós temos leis que permitem uma investigação profunda, mas nós precisamos melhorar os mecanismos legislativos justamente para que a polícia, o Ministério Público tenham instrumentos mais efetivos nesse combate, né? Então, muitas vezes uma investigação ela é deflagrada em outro momento, numa distância temporal relativamente grande, porque a denúncia às vezes só vai chegar na outra gestão, chega a denúncia, a polícia vai atuar a partir dali. Então, essa percepção realmente de que vincula, que é o gestor da vez que pode ter o problema, está envolvido ali, realmente pode ser uma falsa percepção, porque às vezes o crime ocorreu lá atrás, mas somente agora a polícia e o Ministério Público tomaram conhecimento efetivo daquele problema, né? Então, nós precisamos evoluir em relação à nossa legislação. Nós temos um Código de Processo Penal de 1941. Né? Antigão demais. Nós temos o Código Penal de 1940, na época do Estado Novo. Passaram por reformas, lógico, né? Melhorou, evoluiu. O Código Penal, por exemplo, passou por uma reforma nos anos 80 e depois nós tivemos várias leis agora produzidas na última década. Mas nós precisamos evoluir para trazer mais celeridade e eficácia no trabalho da polícia. Muitas vezes você parar uma investigação para aguardar uma decisão judicial sobre determinada quebra, sobre determinada ação, gera um prejuízo enorme na produção probatória. Então, nós precisamos de ter uma eficácia maior e uma celeridade maior nos trabalhos policiais. E isso aí depende, logicamente, do Congresso Nacional. Professor, delegado de polícia e gestor público. Qual dessas três áreas mais pode influenciar a sua atuação parlamentar, caso o senhor seja eleito? Eu acho que todas, né? Como professor, é uma área que eu gosto muito, ministrei aula já em várias universidades, e é um momento, e sem dúvida nenhuma é uma atividade que me traz muito, muito gosto, porque você lida com pessoas ali que estão formando um entendimento, que você pode trazer um conhecimento real para aquela pessoa que futuramente vai ocupar esses cargos que nós ocupamos hoje e que vão ser pessoas que podem fazer a diferença na sociedade. Então, eu sempre falo para os meus alunos, né? Logicamente, vocês estudando, buscando conhecimento, mas tendo um entendimento real da importância do cargo na sociedade, vocês vão ser profissionais diferenciados. No âmbito da polícia, eu levo muito esse caráter fiscalizatório, que eu acho que está faltando ultimamente aí no âmbito do legislativo. O legislativo nosso, ele serve não apenas para produzir leis, mas também para fiscalizar o gasto público, para fiscalizar a administração pública. E eu percebo uma certa leniência nessa atividade fiscalizatória. E nós precisamos melhorar, sem dúvida nenhuma, essa atividade, e essa expertise da polícia, como delegado de polícia, me permite fazer uma fiscalização de qualidade. Em relação à gestão pública, esse caráter mais técnico, entender como funciona a máquina pública, o orçamento, o financeiro. No âmbito específico da segurança pública hoje, 100% dos nossos gastos e investimentos são oriundos de recursos da União. As verbas estaduais servem para custeio da máquina. Então, ter a noção real de que nós precisamos evoluir nessa questão do gasto na segurança pública, priorizar áreas verdadeiramente essenciais. Eu acho que a gente gasta com coisas que não são inúteis propriamente ditas, mas são questões menos prioritárias num estado pobre igual ao nosso. Por exemplo, nós tivemos aí um gasto exorbitante nos últimos anos com shows. Não tenho nada contra show, mas você gastar, por exemplo, milhões em shows e gastar poucos mil reais em segurança pública, em saúde, eu acho que gera uma discrepância. E nós observamos agora recentemente, teve uma matéria do jornal Opção, em que foram gastos 86 milhões aproximadamente em shows em 2025. Se você fizer o levantamento da Secretaria de Segurança Pública, o quanto que ela recebeu de emendas parlamentares para executar os trabalhos de segurança, foi uma quantia pífia comparada a essa quantidade de gastos com shows. Então, acho que no estado como o nosso, que carece de desenvolvimento maior,
que está entre os mais pobres da federação, nós temos que priorizar o gasto público nas áreas essenciais, aquilo que vai mudar a vida da população, né? O senhor olhando hoje para o parlamento estadual, mesmo tendo hoje um representante representante entre aspas, né? Não sei se ele o Marinho, né? Moisés Marinho, né? Que é oriundo da Polícia Civil. O senhor olhando hoje para o parlamento, o senhor acha que há necessidade dessa voz realmente fiscalizatória, que faz um trabalho legislativo mais constitucional do que político? O senhor acha que tem essa falta lá dentro? Eu acredito, Paulo, que nós precisamos de pessoas mais técnicas no parlamento para ouvir as demandas da sociedade, entender a realidade em que o Estado se encontra atualmente, melhorar essa atividade fiscalizatória, né? Trazer a público os problemas do nosso Estado, sem fazer promessas vazias, né? Levar tecnicamente o que efetivamente pode melhorar a nossa vida. Eu acho que a gente precisa, por exemplo, eu observo no âmbito do serviço público, né? Nós temos ainda muitos gargalos, muitas categorias que ficaram alijadas aí durante anos de melhorias nas suas condições de trabalho, nos seus salários, né? O quadro geral, por exemplo, tem uma demanda recorrente de melhoria, né? Eles ficaram efetivamente para trás aí no processo de evolução em algumas carreiras. Então, eu acho que trazer à tona discussões verdadeiras para a população entender com transparência o que o Estado efetivamente pode melhorar. E eu falo sempre que o nosso Estado poderia ser muito melhor do que é. Infelizmente, nós temos o problema da chaga da corrupção, que é algo recorrente. Em todos os governos nós observamos aí a atuação da polícia, do Ministério Público, combatendo esse mal que nos assola. Mas nós temos também um problema, muitas vezes, de ineficiência e má gestão, que gera, muitas vezes, problemas semelhantes à corrupção. Por exemplo, eu citei agora há pouco a falta de priorização no gasto daquilo que efetivamente importa para a população, gastando em coisas supérfluas, coisas que não interessam e que não vão resolver nossa vida e nossa competitividade. Nós temos aí, por exemplo, o Brasil perdendo a cada ano competitividade internacional. No campo educacional, se nós observarmos o desempenho do Brasil no PISA, por exemplo, e nas provas em que são comparados países, nós estamos muito atrás de vários países, em posições horrorosas. Exatamente. Se nós observarmos. E eu vejo as pessoas se vangloriando dessa educação pública que não consegue entregar um profissional efetivamente capaz de competir internacionalmente com outros profissionais. O Brasil vem se desindustrializando ao longo do tempo. Nós estamos perdendo investimento privado internacional. Empresas migrando para países como o Paraguai, que está aqui do lado por conta de uma carga tributária que nós não conseguimos competir. E no nosso estado não é diferente. Nós poderíamos ter um investimento privado maciço, mas muitas vezes essa instabilidade política e jurídica impede que o empresário invista efetivamente em nosso estado. Como que o cara vai vir aqui investir milhões se a cada 2 anos nós trocamos de governadores, por exemplo? Realmente. Então, eu acho que nós poderíamos ser muito melhor do que nós somos, mas a política não vem fazendo o dever de casa, que é trazer segurança e estabilidade, né? E nós precisamos disso para desenvolvimento. Dentro desse contexto aí, então, o senhor acha que é essencial que a população eleja um delegado de polícia de carreira para estar dentro do parlamento estadual? Eu acho importante. Eu acho que, para além do cargo, é a questão da pessoa ter essa capacidade de dialogar, de fiscalizar, né? O cargo é importante, mas, na verdade, o mais importante é você querer fazer a diferença, né? Você tentar levar um novo entendimento técnico, né? Não ficar naquelas falsas promessas, naquelas promessas vazias que, infelizmente, nos últimos anos vem contaminando aí a política tocantinense. Só uma coisa que ele estava falando ali, que eu vou fazer uma observação. A gente recebe aqui, nós recebemos 2 ex-deputados, né? Aí o ex-deputado veio aqui e disse assim, eu quando fui deputado, eu mandei uma emenda para fazer uma ponte, mandei uma emenda para fazer uma escola, mandei uma emenda para fazer casas, centenas de casas. E hoje a gente vê que esse tipo de político se ausentou. Aí, todas as emendas dos nossos políticos, elas estão indo quase que 100% para a farmácia básica e evento. Aqui no Bico, todo final de semana tem um evento aqui. Aliás, aqui no estado, né? Também não sou contra, mas eu acho que isso tirou um pouco do promotor local, que
Aqui em Augustinópolis, eu lembro que quando eu entrei na segurança pública, e a gente emitia uma licença para festa lá, aquilo dava problema, porque tinha três pessoas querendo fazer eventos na mesma data. E hoje isso sumiu. O artista local deixou de fazer o evento dele, e aquele cara que tem um clube ali, que tem um espaço de shows, hoje ele está parado. Praticamente quebrado. Quebrado. Todo final de semana tem uma festa pública com um cantor grande, né? Então o que gosta da festa, ele vai guardar aquele dinheirinho dele para ir lá em Buriti, para ir lá em São Miguel. Então isso virou uma prioridade nos parlamentares. E eu não vejo isso como uma coisa que seja mais produtiva, né? Porque sempre vai ter as pessoas que dão prioridade ali, mas eu ainda vejo uma minoria. E outra, mais uma colocação disso aí. Se o Estado, no meu ponto de vista, se o Estado priorizasse essencialmente os artistas locais... Ainda teria uma lógica, né? Uma vez ou outra, um artista, entre aspas, de renome nacional, porque a maioria esses artistas hoje, eles são de renome da temporada, entendeu? Eles lançam ali alguma musiquinha ali que cai no gosto da galera naquele ano, no ano seguinte você nem ouve falar mais desse cara. Ele já não vem mais. Entendeu? Então, se investisse na música tocantinense, nos músicos tocantinenses, nos músicos locais, tipo, vou mandar uma emenda de 500 mil para Augustinópolis. Aí traz aí um artista tocantinense mais renomado, vamos pagar aí 150, 200 mil para ele. E o restante, bora dividir aí 20 mil, 10 mil, 15 mil para os artistas locais. Quer dizer, você estaria... fomentando a economia aqui do Estado. Exatamente. Da cidade, né? O que o Antônio Carlos Magalhães fez muito na Bahia, entendendo? Eu lembro uma vez perguntaram para ele, a música da Bahia é boa? Ele falou assim, é boa. É a melhor. É a melhor que tem. É melhor. E vai estourar e vai acontecer. Porque eu invisto na música da Bahia. Quer dizer, quando já tinha saído aquela safra dos anos 60, né? De Maria Bethânia, Gal Costa, Chico Buarque, os Caímes e tal, que era um outro estilo. Sim. Mas quando veio os anos 80 ali, que estourou aquela... O Geração. Isso, entendeu? Quer dizer, foi um investimento da Bahia na música local. Sim, sim. E hoje criou-se... É música da Bahia, é música baiana e tal. Né? Tem um termo. Então, assim, se investisse nos artistas locais... É porque os eventos festivos e esportivos, eles são importantes, eles movimentam a economia, mas isso aí que o senhor está falando, para o dinheiro permanecer no Estado circulando, o investimento no artista local ele é muito mais eficaz do que você investir em alguém de renome nacional que vai levar o recurso para fora daqui do Estado, né? Então, sem dúvida nenhuma, e para você fomentar e incentivar as pessoas a querer produzir arte aqui no estado do Tocantins, você tem que investir no artista local. E ainda tem outro detalhe aí, os BICs, os prefeitos do BIC, eles pegam um Eduardo Costa aí, que é 1 milhão, sei lá quanto, ou então vem uma banda lá do Nordeste, o Márcio Luiz com Leite, essas bandas que pra lá já acabou, né? Então assim, não... E outra coisa, quando a pessoa quer se divertir, até com a lata, alguém batendo numa lata, ela dança. Exato. Simbora. E o que eu vejo de mais grave, Paula, para além dessa questão do gasto excessivo com eventos festivos e esportivos, é que nós, por exemplo, na Polícia Civil, deflagramos, nos últimos 10 anos, 2 operações chamadas ONGs de papel. A primeira fase foi quando eu era delegado da Dracma, Decor, e a segunda fase foi agora, recente. E nós evidenciamos desvios de recursos e emendas parlamentares nesses eventos festivos, esportivos, culturais. Isso é muito grave, porque a emenda parlamentar ela tem que ter uma serventia pública, né? Então, por que há esse gasto exorbitante em shows? Talvez isso se explique aí nessas operações, a gente consiga evidenciar por que há tanta priorização em gastos nessa área festiva e esportiva, né? Então é uma preocupação que nós temos também com a execução do gasto do dinheiro público, né? Quando você vê muito gasto nessa área, por que está sendo priorizada essa área e não a segurança pública, a educação, a saúde, né? Exatamente. Então há uma certa preocupação também em relação a isso. Doutor, além da questão da segurança pública, o senhor já colocou aí com bastante evidência, né? Quais seriam outras 2 pautas que o senhor levaria para o Legislativo Estadual? Paulo, eu tenho uma questão que para mim é muito cara, que é em relação à questão
da defesa do animal, né? Defesa animal aqui no estado. Nós temos problemas sérios em determinadas cidades aí por animais abandonados, né? Então lá em Palmas eu sou um protetor voluntário, né? Eu já fiz resgate de animais, já levei para tratamento, crio vários animais de rua, porque infelizmente é um problema de saúde pública também. É que o Estado tem que ter essa preocupação. Na Suíça, só não interrompendo aí o senhor interrompendo já, na Suíça, por exemplo, existem leis que obrigam o tutor a pegar o cão, levar para passear, para brincar, entendeu? Ele não pode deixar o cão só em casa. Pois é, olha só, né? Um nível de evolução aí, civilizatória até. Então, aqui eu tenho uma preocupação muito grande nessa área. Tem uma preocupação muito grande também nessa questão do desenvolvimento econômico, discutir essas pautas. Por que a gente não tem uma discussão séria sobre redução de carga tributária aqui no Estado, né? Investimentos privados para o Estado deixar de ser esse caminho praticamente único onde as pessoas se empregam. Por que nós não podemos ter uma iniciativa privada forte aqui? Um desenvolvimento econômico, uma indústria que efetivamente vai trazer um emprego mais qualificado para as pessoas, né? Então, eu me preocupo muito com essa área econômica também, essa área do desenvolvimento. O Estado, ele tem que, de certa forma, cuidar das áreas essenciais, mas ele não pode ser um caminho praticamente exclusivo das pessoas trabalharem. Tem que ter uma alternativa na iniciativa privada para a gente trazer um emprego mais qualificado. Certo. E para isso precisa de segurança jurídica, você precisa de incentivo, né? O governo precisa se voltar para isso, para nós tentarmos fazer do Tocantins um estado que está geograficamente localizado de maneira estratégica no país, fazer com que o Tocantins seja um estado diferenciado no âmbito da iniciativa privada também. Certo. Fazendo uma conexão entre o assunto que nós falávamos antes e isso aí, a questão da música local, né, do músico local, é importante que, ao invés do governo trazer indústrias de fora, entendeu, dar condições para o industrial local, para o empresário local, fortalecer a própria indústria dele, entendeu? Ou criar outras indústrias que digamos, haja um vácuo dentro do Estado, né? Até por uma questão interessante. O industrial local, quem é local, conhece a própria logística do Estado, né? Exatamente. Paulo, hoje nós temos aí, eu estava conversando com alguns varejistas, por exemplo, eles sofrem com a carga tributária, que é efetivamente alta no Brasil, e agora o empresário local sofre com o comércio virtual, porque como que uma empresa local vai competir com a Amazon, por exemplo, vai competir com a empresa Mercado Livre? Então você precisa trazer incentivos para que esse comércio se fortaleça aqui no estado, né? Então acho que há uma preocupação grande desses empresários, e se nós não mudarmos, a tendência é muitos comerciantes fecharem as portas, porque o nível de competição com essas grandes empresas, sobretudo com o comércio virtual, ele se tornou assim, algo absurdo. Né? Então nós precisamos incentivar esse comércio local de alguma forma, né? Seja reduzindo a carga tributária, seja ampliando aí, a participação do Estado nas atividades aí, de comemoração desses empresários locais. Enfim, a gente tem que achar alternativas para fortalecê-los. Mas essa questão da carga tributária, doutor, você não vê ela com uma conexão com a questão do Estado, que é muito pesado, muito oneroso, entendeu? Nada contra. Quem não quer ganhar 100 mil por mês? Né? Exatamente. Quer ganhar 100 mil por mês. Mas você vê um judiciário aí que, de repente, o juiz fulano de tal recebeu R$1 milhão, entendeu? Juiz fulano de tal recebe 300 mil. O parlamento estadual, federal, é muito inchado, entendeu? Aliás, é muito caro, não é inchado, é caro, entendeu? Os parlamentos municipais são caros. No caso, dá um exemplo de Augustinópolis, são 11 vereadores, entendeu? E a estrutura dos municípios são caras. Então, alguém tem que pagar isso. E quem paga é o povo. Exatamente. Não tem como você falar em redução de carga tributária se você primeiro não tratar desse problema sério que nós temos, que é um inchaço na máquina pública. Então, tem que haver essa redução de estruturas. Né? Você cria inúmeras secretarias, você tem o judiciário e o legislativo entre os mais caros, se não forem os mais caros do mundo. Então você precisa ter, de certa forma, esse entendimento
para que haja esse enxugamento antes de se falar, logicamente, em redução. Porque não tem como efetivamente reduzir se você mantém uma estrutura caríssima aí, né, em todo o país. Nós temos aqui no Tocantins, outro dia eu estava lendo uma matéria, saiu também uma pesquisa aí que vários municípios não conseguem se sustentar. Né? Então ele depende de recursos externos para poder se manter. Eu acho que mais de 3 mil municípios no Brasil ele não consegue se Eu manter. acho que Tocantins, se brincar, mais da metade, não? Pois é. Você pega aqui, por exemplo, a arrecadação de Augustinápolis é melhorzinha aqui, né? Augustinápolis, Paraguatins. Aí vai São Sebastião, Carrasco. Todos esses né? municípios, eles dependem, vai ter só eles dependem de repasse federal e estadual para poder vai ter manter sua estrutura. O ISS da Energisa e da BRK. Pois é, entendeu? Pronto, o comércio o CMS mínimo também. Essa questão aí, para a gente ser, digamos assim, fazer uma analogia, tipo, o cara tem 3 empregos, né? Ele nesses 3 empregos ele ganha 10 mil por mês, ele gasta 10 mil por mês. Ele falou assim, não, eu vou tirar um emprego, vou trabalhar menos, sair de um emprego. Vou ficar só em 2. Mas ele continua gastando 10 mil por mês. Exato. Como é que ele vai pagar a conta, Sim, né? sem dúvida. Aí usa-se o termo que meu pai costumava usar, ele vai se inflacionar. Porque assim, a gente sabe a carga tributária do Brasil não é a maior do mundo, mas a entrega não é tão grande como de países como a Suíça, Suécia, Finlândia, Islândia, que tem a carga tributária altíssima, entretanto a entrega para a população é muito maior, né? O problema é a contraprestação, aquilo que o Estado entrega para a gente, né? Então, se você considerar a nossa carga tributária com aquilo que é efetivamente entregue à população, nós verificamos aí uma discrepância enorme. Aí, você comparar com esses países aí a social-democracia europeia, né, você já vai ter ali uma entrega efetiva, mas cargas tributárias também altíssimas, e que hoje eles mesmos já estão tendo dificuldade de manter esse estado de bem-estar no nível que sempre mantiveram. Né? Essa questão do crime organizado, doutor, eu acho que a maioria das pessoas vê como uma prioridade absoluta, entendeu? E evidentemente não tem como a gente viver numa sociedade onde o crime impera. Mas além disso aqui, quais são as outras prioridades que o senhor vê a nível de Estado de Tocantins? Na segurança pública? Na segurança pública, lógico que tem esse problema que é nacional das facções, que nós agora tivemos recentemente a decisão americana aí de classificá-los como células terroristas. O Paraguai e a Argentina já tinham feito, e esse é um caminho que vai facilitar a cooperação internacional, eles vão tentar sufocar financeiramente essas facções, porque muitas empresas de fachada operam lavando dinheiro para essas organizações. Então, sem dúvida nenhuma, a caracterização deles como unidade terrorista vai permitir que países se integrem nesse combate com mais facilidade. Surgiu aí uma narrativa de que poderia haver algum risco para a soberania nacional, de uma eventual invasão norte-americana aqui no Estado. Isso aí, na verdade, mais... No caso do Estado brasileiro. Estado brasileiro. Isso é mais uma narrativa do que algo concreto. Né? A preocupação desses países, na verdade, é sufocar financeiramente essas organizações, porque eles geram muitos prejuízos para esses países. Né? Os Estados Unidos viraram um destinatário final de grande parte da droga que é produzida aqui na Colômbia, no Peru, na Bolívia. E essas organizações hoje, eles são intermediários. São transnacionais. Né? São transnacionais. O PCC tem contatos frequentes com o Hezbollah no tráfico de armas, no tráfico de drogas. A Europa vem sofrendo intensamente com a quantidade de cocaína que desembarca lá nos seus portos. Então, é uma preocupação significativa, e esses países, tentando achar uma solução para um combate mais efetivo, acabaram criando mais essa, digamos assim, alternativa, que é caracterizá-los como terroristas. No Brasil nós não conseguimos fazer, porque mesmo se houvesse interesse do governo federal, nossa legislação é limitada e ela exige certas condições para você enquadrar aquela unidade como terrorista. Precisa ser voltada à xenofobia, a algo étnico, religioso. Então esses ataques precisam ser mais de forma... uma classificação diferenciada. Né? Então é um problema sério que nós temos no Tocantins. Nós tivemos, na minha gestão, o combate mais efetivo da história a essas facções criminosas.
nós tivemos o maior ciclo operacional de combate às organizações aqui no estado, porque nós criamos esse planejamento a partir da entrada. Nós tivemos um problema sério em 2023, que foi um combate entre essas facções lá em Palmas, que gerou mais de 100 mortos. Então, eu falei, não, a prioridade número 1 é nós fazermos esse combate aqui de maneira qualificada para que nós tenhamos um estado mais seguro aí nos próximos anos, porque o Tocantins, ele hoje está numa condição de segurança razoável, nós evoluímos muito, hoje nós somos, se eu não me engano, o 5º no país, mas diante da sua centralidade e da sua rota estratégica, sem dúvida nenhuma o Tocantins é alvo, é um foco dessas organizações para facilitar esse tráfico de drogas aí. Nós tivemos várias toneladas de cocaína sendo apreendidas aí nos últimos anos, né? Vou fazer 2 perguntas aqui em uma. Primeiro, o ser humano, ele tem uma mente criminosa, ele tem um DNA, alguma coisa criminosa na mente dele. E a outra, os primeiros códigos que surgiram no mundo vieram da Mesopotâmia, né? De Hammurabi e outros lá, e já havia alguma coisa punitiva ali dentro daqueles códigos, né? E de lá para cá foram se reformulando, ampliando, melhorando o direito penal e tal, e chegando hoje no que nós temos em termos de punição no mundo inteiro, que vai até a pena de morte em alguns países, inclusive nos Estados Unidos, né? E nunca conseguimos, quando eu digo nunca conseguimos, quer dizer, nós como humanidade, nunca conseguimos de fato acabar com o crime, entendeu? Do mais simples ao mais grave, né? E, por exemplo, os Estados Unidos, desde o início da década de 1930, derrama trilhões de dinheiro para combater, no tempo da lei seca, aí depois vem a máfia siciliana, italiana, aí vem o combate dos cartéis mexicanos, aqui os cartéis aqui da América do Sul, e agora o PCC, o outro PCC, o PC, né? PCB, né? E não consegue. Nós temos essa mente criminosa e o crime está à frente da polícia. Paulo, na verdade, o crime é um fenômeno social. Isso logicamente que todas as sociedades padecem aí. A diferença de alguns países que tiveram o maior êxito no combate à criminalidade, como por exemplo El Salvador, e outros que tiveram menos êxito, a diferença reside justamente na punição. Uhum. Se o país tiver uma legislação que efetivamente puna aquele criminoso e mantenha ele segregado, seja por determinado período, ou seja, em alguns países eles têm prisão perpétua, mas se você tiver instrumentos punitivos eficazes, a tendência é haver uma redução gradual na criminalidade. Aqui no Brasil, o aumento da criminalidade nos últimos anos ele está muito relacionado a essa ideia de impunidade. Uhum. Nós tivemos casos esdrúxulos, por exemplo, sendo anulados por questões meramente formais, de fundadas suspeitas, por exemplo, tráfico de drogas, aeronaves apreendidas com vários quilos de cocaína e, de repente, aqueles criminosos serem soltos porque não havia fundada suspeita na abordagem policial. Um absurdo, né? Uma questão menor. Então, enquanto nós trilharmos esse caminho da impunidade, nós vamos ter o crescimento da criminalidade, sobretudo essa organizada, mais complexa e difícil de combater. El Salvador era o país mais violento do mundo. Tinha uma taxa de homicídio por 100 habitantes altíssima. E eles tiveram o entendimento de enfrentar aquilo de maneira efetiva e hoje é um dos países mais seguros do mundo. Certo. Então, assim, é um fenômeno social, concordo. Nós sempre vamos ter problemas com crime, né? Porque, infelizmente, a sociedade, principalmente naqueles crimes de ímpeto, violência doméstica, homicídio, aquele que a pessoa de repente entra numa discussão aqui no trânsito e mata o outro, isso acaba sendo, de certa forma, algo que nós vamos ter aí em todos os países ao longo do tempo. Mas se você tiver uma estrutura de punição, uma legislação rígida, efetiva no seu país, você vai reduzir para níveis relativamente razoáveis ali a criminalidade, né? Então nós temos o problema no Brasil é que nós passamos a considerar normal, por exemplo, termos 54, 55 mil homicídios por ano. Isso tem guerras que não tem essa quantidade de mortos
por ano. Aqui nós estamos. Esse dia saiu um estudo aí que no Brasil se mata mais do que a guerra, por exemplo, Irã e Israel. Né? Então, o problema é a gente encontrar o caminho do enfrentamento efetivo a partir de legislações mais modernas e mais efetivas, mais eficazes. No caso de El Salvador, o senhor não acha que há uma discussão, inclusive internacional, que não está havendo o devido processo legal, entendeu? E outro ponto, havendo acusação, não, como é que é? Sumária. Punições sumárias. Isso, punição sumária. O senhor não vê isso lá? Não estou querendo defender, estou botando debate que a gente discutir o assunto, né? Não, sem dúvida. Sem dúvida, eu acho que aqui no Brasil nós temos uma Constituição que ela garante direitos fundamentais para todo acusado. Então nós temos que respeitar isso. O problema é quando esse garantismo ele passa a exorbitar o que foi preconizado lá por Ferrajoli no garantismo integral. Você tem que preservar direitos e garantias para todos os acusados. Ele tem direito à defesa, direito de permanecer calado, o direito de recursos processuais, enfim, o habeas corpus. Ele tem todo um arcabouço de direitos que tem que ser respeitado. O problema é quando você cria novos conceitos que, na verdade, não estão previstos nesse garantismo que foi preconizado no garantismo integral para poder favorecer o criminoso. Aqui no Brasil, nós criamos muitas brechas e aberturas interpretativas que permitem que um advogado, por exemplo, anule toda uma investigação ou um processo com base em questões que não estão previstas aí nesse garantismo que deveria ser observado. Então, acho que nós temos que preservar direitos e garantias, mas você pode, paralelamente a isso, ter uma estrutura legislativa eficaz que permita uma investigação firme, rápida e eficiente. Isso aí, sem dúvida nenhuma, nós poderíamos ter, né? Mesmo com todo o rol de direitos e garantias que nós temos na Constituição, né? E eu acredito que realmente você copiar um modelo internacional igual no caso de El Salvador talvez não seja o melhor. Talvez você criar modelos que se adequem. Que é um paísinho desse tamanho. Um país pequeno, que é muito mais fácil de você ter o controle. Que Pernambuco, Rio Grande do Norte. Exatamente. O Brasil é um país de dimensão continental e você precisa se adequar às realidades também de cada estado. Como a nossa federação não permite que o Estado legisle em matéria penal, porque nossa legislação, nossa federação, os estados não têm autonomia plena de legislar nessa matéria, quem legisla sobre direito penal é o Congresso Nacional, nós temos que ter esse entendimento e cobrar desses parlamentares que busquem uma legislação que permita às forças de segurança, ao Ministério Público, uma atuação mais efetiva no âmbito da criminalidade. Hoje a gente tem como os países com menor índice de violência, lógico que são países pequenininhos, como Islândia, Nova Zelândia, a própria Finlândia, Noruega, os países nórdicos ali, o índice de violência é bem menor. E o que a gente consegue observar, você fazendo uma leitura rápida, que o processo educacional, ele diminui consideravelmente esse processo de ímpeto criminal, seja ele no ambiente doméstico ou não, né? Então, assim, e hoje a gente sabe que investir na educação, pelo menos no Brasil, alguns estudiosos dizem que investir na educação é muito mais barato, pelo menos 50% mais barato do que investir na penalidade, em presídios e tal. Um preso, né, para usar o termo comum que todos conhecem, custa 40 mil, parece que, se não me falha a memória, custa 40 mil reais ao Estado ano. E um estudante custa 20, entendeu? Mas parece que nós temos uma mentalidade muito punitiva e menos educativa. Na verdade, Paulo, isso que você colocou é muito importante. O crime ele é fruto de várias causas. Aqui no Brasil, esse estudo, digamos, multicausal do crime, ele é fundamental para a gente entender por que o Brasil é um dos mais violentos do mundo. Nós temos problemas sérios de desigualdade econômica, de acesso, de acesso a oportunidades educacionais. Então, sem dúvida nenhuma, esses fatores implicam numa criminalidade alta. Esse é um problema que nós precisamos resolver, né? Precisa passar por políticas sérias, voltadas para o atendimento da sociedade de maneira, digamos assim, efetiva. Caso educacional. Mas eu acho que também essa questão da punição, da legislação mais dura, isso não impede você ter
uma política social adequada, voltada a combater a desigualdade e, ao mesmo tempo, legislações mais duras e efetivas, né? Sem dúvida nenhuma que se nós passarmos por esse processo de transformação social, melhoria nos níveis de educação, saúde, inclusive saúde implica também, Claro. eu não tenho dúvida que nós vamos ter uma redução dessa criminalidade violenta, dessa violência urbana que nós temos aí ao longo dos anos. Mas eu acredito que se nós não tivermos eficácia na punição e na investigação, nós não vamos ter uma redução considerável, uma redução plena, né? O Brasil precisa evoluir muito nesses fatores extrapenais, mas também no âmbito do direito penal e do direito processual penal nós precisamos evoluir. A Comissão de Constituição e Justiça do Estado aprovou a diminuição da idade penal de 18. Qual a sua opinião a respeito disso? Paulo, eu sempre fui favorável à redução da maioridade penal. O nível informacional que tem um jovem hoje permite que ele tenha o discernimento pleno do que é certo, do que é errado, do que é criminoso, do que não é. Então, eu acho que hoje nós temos um adolescente, a partir de 16 anos, que tem a exata compreensão do que ele está fazendo. O Brasil, lá no início desde o início da década de 90, com o ECA, já vinha discutindo esse tema. Por várias vezes ele foi travado aí no âmbito do Congresso Nacional, mas chegou um momento em que as próprias organizações criminosas passaram a usar da mão de obra, digamos assim, do adolescente a partir de 16 anos para cometimento de crimes, colocando eles muitas vezes na linha de frente, porque sabem que a punição não é efetiva. O adolescente vai ficar 3 anos, depois ele está livre e ele infelizmente volta para a sociedade e passa a cometer crimes como adulto, né? Então, eu acho que a redução da maioridade penal nesse contexto ela é importante para 16 anos, mas também não vai ser a solução de todos os males. Nós vamos continuar tendo muitos adolescentes praticando crimes, né? E aí a realidade dos nossos presídios não vai permitir que ele saia também ressocializado, porque nós temos dificuldades aí estruturais na maioria dos presídios no Brasil, né? Então, logicamente, você precisa ter um acompanhamento a partir do momento que se estabeleça essa redução da maioridade, um acompanhamento mais próximo para tentar melhorar a realidade dos nossos presídios, para tentar ressocializar esse jovem que ingressou ali após o cometimento do crime. O senhor acredita que o sistema socioeducativo do Brasil, na cidade do Tocantins do Brasil, está preparado para ressocializar esses jovens? Na atual conjuntura, nós vamos ter dificuldades. Eu acho que precisa passar por mais investimentos, qualificar os profissionais e tentar fortalecer essa atividade de ressocialização, porque a pena ela tem um caráter duplo, né? É você punir efetivamente o criminoso, mas também você estabelecer a ressocialização plena, porque ele vai voltar para a nossa sociedade. Então, nós precisamos investir mais. Recentemente, o STF declarou inconstitucional o estado de coisas dos presídios, né? Então, nós temos aí um trabalho do Judiciário, a partir do GMF, para tentar implementar o programa Pena Justa, que visa justamente melhorar a qualidade do trabalho de ressocialização. E, sem dúvida nenhuma, nós precisamos ter esse olhar atento também, porque essa pessoa que cometeu o crime, ele vai voltar inevitavelmente para o seio social e ele tem que voltar melhor, não voltar pior, né? O senhor, como deputado, qual seria um projeto de lei, alguma coisa, para que esses jovens passassem realmente por um processo de ressocialização e quando saísse de lá com 20, 21 anos, eles tivessem noção do que ele fez, porque muitas vezes o jovem é punido, mas ele não sabe nem por que ele foi punido, né? E ele já está tão corroído tão contagiado pela questão da criminalidade, que ele volta pior, como se diz aí, que muitos dizem que os presídios é escola, né? Qual seria o senhor como deputado, qual projeto o senhor teria no estado, a nível de Tocantins, para criar mecanismos de ressocialização de fato desses jovens? Paulo, nós já temos legislações hoje que estabelecem princípios importantes para a ressocialização. O trabalho nas unidades prisionais, nós vemos aí muitos detentos atuando em obras públicas, trabalhando,
e, sem dúvida nenhuma, gerando a remissão da pena e também um recurso para a sua própria família. O trabalho, sem dúvida nenhuma, é um fator primordial de ressocialização. Aquele preso, principalmente, que detenha conhecimentos específicos, às vezes é um pedreiro, às vezes é uma pessoa que atua na área da mecânica, professor. Então, o preso trabalhando já vai gerar, digamos assim, um percentual maior de chances de ressocializá-lo, né? Aí nós temos o próprio estudo também, que é previsto na Lei de Execuções Penais, né? O estudo técnico, por exemplo. Hoje nós carecemos de formação de pessoas técnicas em áreas específicas, telecomunicações, construção civil, na área da mecânica, na área da informática. Nós temos hoje parcerias aí importantes entre órgãos como o Senai, que podem qualificar esse jovem que eventualmente ingressar no sistema prisional, você fazer um trabalho conjunto com esses organismos como o Senai, Senac, para trazer um estudo técnico para aquele detento. Quando ele sair, sem dúvida nenhuma, ele já vai encontrar emprego imediatamente, né? Então, eu acho que o trabalho e o estudo são fundamentais. E hoje nós já temos ferramentas legais que permitem que esse preso tenha acesso a essas atividades. Eu acho que a gente tem que incentivar isso aí, né? Não só através de, muitas vezes destinação de emendas parlamentares para que o sistema prisional estabeleça parcerias com essas unidades aí do Senac, Senai, para a formação desses detentos aí, tornando eles pessoas mais integradas na nossa sociedade. Ou seja, um orçamento público voltado especificamente para uma escola de qualificação desses jovens, mais do que para presídio. Exatamente, porque tem muitas pessoas ali, ou já detém conhecimentos técnicos e você pode aprimorá-los, ou ele não detém e você pode formar ele ali no período em que ele está ali respondendo ali por um crime, né? Uhum. Outra coisa, doutor, você sabe que há uma estigmatização muito grande com relação a pessoas que cometem qualquer crime, né? A gente ouve pessoas do direito dizer assim, qualquer um de nós está passível de cometer um crime. Não tem um de nós aqui que não está passível. Por exemplo, nós estamos conversando aqui, de repente eu faço uma pergunta e o senhor me responde mal, joga essa mesa no senhor. Exatamente, né? Não é só confusão. Entendeu? Quer dizer, estamos aqui de forma muito pacífica, mas de repente eu faço uma pergunta, o senhor não gosta da pergunta, o senhor me responde mal, quer dizer, já houve um crime, né? Então, qualquer um de nós está passível de cometer um crime. Mas há uma estigmatização social da pessoa que comete um crime, especialmente na questão de ser inserido no mercado de trabalho. Sim. O senhor, como parlamentar, teria proporia alguma coisa para as empresas acolher essas pessoas, recepcionar essas pessoas dentro de suas empresas? O senhor tem uma boa ideia nesse sentido? Porque assim, sem trabalhar não tem... Exatamente. Nós já temos leis de incentivo. Realmente é uma preocupação séria isso aí, porque o empresário muitas vezes resiste à contratação, né, por razões óbvias, mas a população precisa entender que a partir do momento que o preso cumpriu sua pena, ele volta ao seio da sociedade, ele precisa ser integrado. E nós precisamos dar condições para que ele não volte a cometer o crime. Então, sem dúvida nenhuma, leis que incentivem o trabalho, que incentivem aquela empresa a receber aquele egresso do sistema, sem dúvida nenhuma vai permitir uma ressocialização melhor, mais rápida. E a partir do momento em que nós temos ali crimes e crimes, né? Nós temos aquele criminoso eventual, que é o que o senhor falou, que qualquer um está passível de ser, né? Que eventualmente teve uma discussão num bar e executou alguém, pegou uma garrafa, um taco de bilhar e agrediu uma pessoa. E você tem o criminoso quanto mais, aquele que já está inserido na criminalidade recorrente, né? Que tá o profissional do crime. Profissional do crime. Esse tem uma dificuldade maior de ressocialização, sem dúvida. Aquele que está inserido no contexto de organizações criminosas também ele tem uma peculiaridade e uma dificuldade maior de se inserir. Mas nós temos inúmeros presos que ele vai cumprir a pena e vai voltar a ser um cidadão como qualquer outro, atuando de maneira normal, como ele sempre fez. Nós tivemos casos aí, por exemplo, de feminicídios, em que o cidadão sempre foi trabalhador, nunca cometeu crimes,
né, de homicídios e feminicídios, e que de repente ele se envolve numa situação criminosa, mas quando ele sai, ele volta para o seio da sociedade e não comete mais nenhum delito. Nós temos vários exemplos aí no nosso estado e no país, e você tem que, infelizmente, houve a prática do crime, mas que você agora tem que inseri-lo na sociedade. Você precisa ter leis de incentivo aos empresários para que eles tenham esse cuidado aí, e aceitem com mais naturalidade esse preso. Você já abordou o assunto aqui, mas de forma um pouco mais superficial. Qual a correlação que o senhor vê entre educação e segurança pública? Seja mais assim, bem objetivo, né? Paulo, a segurança pública ela tem um conteúdo transverso, né? Ela tá ligada praticamente a todas as áreas da nossa sociedade. Se você não tiver um estado seguro, você tem dificuldade de trazer pessoas para o turismo, por exemplo. Você tem dificuldade de estabelecer investimentos na área econômica, porque o empresário, se ele vê um estado extremamente problemático na segurança pública, ele vai ter receio de investir o seu dinheiro ali e de sofrer eventualmente uma ação criminosa na sua empresa. Então ele está ligado também à economia. A educação, sem sombra de dúvidas, né? Você ter dentro dessa ideia dos fatores multicausais do crime, você tem a educação, sem dúvida nenhuma, como um dos fatores mais, digamos assim, importantes na inibição da criminalidade. Então você tem, inevitavelmente, você tem que fazer uma análise correlata, educação e criminalidade. Sem dúvida nenhuma, para a segurança pública ser melhor, você precisa ter uma educação melhor na nossa sociedade. O entendimento de que a segurança pública atua dentro dessas várias áreas passa certamente por uma visão que muitas vezes o político acredita que é uma visão única, né? Na verdade é uma visão multidisciplinar, digamos assim. Se você quiser melhorar os índices de segurança, você tem que melhorar os índices educacionais. Então essa relação entre educação e segurança pública é algo recorrente que a gente tem que trabalhar. Outra situação que a gente ouve muitos sociólogos comentar, que é a situação de pobreza extrema de um grupo, de uma sociedade, e deixa ele muito vulnerável ao crime, principalmente ao crime organizado, né? O sujeito que já está lá entranhado, né, que é um líderzinho ali, entendeu? Pega o garoto lá que não tem condição nenhuma, fala assim, olha, eu te dou aqui R$20 para você fazer isso, amanhã dá 50 e tal. Então o senhor vê que essa situação de pobreza ela afeta também? Sem dúvida, nós vivemos numa sociedade de consumo. Os adolescentes são muito vulneráveis em relação à criminalidade organizada, porque o Estado, muitas vezes ausente nas suas comunidades, permite com que o crime organizado se antecipe e faça a cooptação daquele jovem, né? Porque logicamente que ele aspira em obter recursos para adquirir um tênis, para adquirir um veículo, então ele tem, dentro dessa ideia do consumo, ele observa o seguinte: eu não tenho oportunidades, eu vivo numa zona de pobreza. Então chega o criminoso ligado a uma facção, ele tem muito mais facilidade de cooptar aquele jovem, de fazer a cabeça daquele jovem para entrar no mundo do crime, né? Porque justamente pela ausência do Estado, eu não tenho dúvida disso. Logicamente que tem exceções, tem pessoas que não se curvam ao crime organizado, independentemente de sua condição social, mas nós sabemos que é um fator de vulnerabilidade que gera o risco dessa cooptação. Então, por isso que nós temos que ter esse olhar atento às condições de pobreza da nossa sociedade. O Estado tem que priorizar o combate à pobreza, porque combatendo a pobreza nós vamos reduzir as chances do crime organizado cooptar aquele jovem para suas fileiras. Certo. E com relação ao crime, a interferência, a influência do crime organizado ainda dentro dos presídios, como combater isso, como diminuir isso, entendeu? E a gente sabe que acontece, o cara está lá dentro do presídio e está dando as cartas aqui fora, está dando comando aqui fora. Nós temos um problema aí, porque em algumas unidades prisionais no país, com essa divisão de facções para evitar um confronto armado entre eles lá dentro, que nós tivemos aí vários confrontos sangrentos em várias unidades prisionais no país, optou-se muitas vezes por segregar o presídio por facções.
E, sem dúvida nenhuma, a pessoa que ingressa, muitas vezes ele é obrigado a vestir uma camisa, entre aspas, né? A optar por determinado lado para não ser hostilizado lá dentro. Lá dentro. Então, nós temos vários exemplos aí de unidades prisionais que optaram por isso, para evitar esse confronto entre faccionados, mas que acaba gerando esse problema. A pessoa ingressa e ele tem que fazer a opção. E aí lá dentro ele vai ser mais uma vítima, digamos assim, dessa cooptação da facção, porque ele vai ter que cumprir o regramento ali estabelecido por aquela organização criminosa. Então nós temos que ter essa preocupação, passa por uma reestruturação do nosso sistema prisional. Eu não tenho dúvida de que os principais cabeças do crime têm que ser segregados e talvez encaminhados a presídios federais. De forma comunicável. Exatamente. E passar por uma triagem permanente essas unidades prisionais para evitar que eles tenham acesso à comunicação externa. Né? Nós tivemos aqui uma evolução no nosso sistema prisional tocantinense. A Polícia Penal faz um trabalho muito bom, né? mas nós temos que melhorar cada vez mais para evitar não só fugas, mas também essa comunicação externa e esse domínio territorial, digamos assim, interno por parte das facções. O nosso Estado, além desse sistema de segurança pública, né, que o senhor coloca, ele sofre também ainda com um pouco da questão administrativa, infraestrutura, saúde, educação. O senhor também estaria disposto a defender essas bandeiras, o senhor como educador, como professor universitário? Sem dúvida, Paulo. Aqui no nosso Estado, é o que eu falo, nós temos que melhorar a qualidade do gasto, né, aplicar em áreas que efetivamente importam para a população. Você tem uma lista de prioridades. Se você tem áreas que são mais essenciais, no estado que tem limitação de recursos como o nosso, você tem que priorizar aquilo que importa para o povo. O que importa para a gente? Segurança pública, saúde, educação, desenvolvimento econômico, infraestrutura, porque nós temos ainda que melhorar inúmeros aspectos da nossa infraestrutura, não apenas de rodovia, mas de sistema de esgoto. Né? Nós temos aí sistemas de drenagem, cidades que muitas vezes na época da chuva sofrem com inundações. E essa priorização dentro dessa realidade de recursos limitados, se nós não fizermos, nós vamos continuar com o Estado capenga em várias áreas. Né? Nós temos municípios que não têm hospitais municipais. Palmas, por exemplo, é a capital e não tem um hospital municipal. Então você tem que orientar, do ponto de vista da gestão, que esse município tenha um hospital municipal para desafogar, por exemplo, o HGP, desafogar unidades estaduais de saúde. Então eu acredito que se nós tivermos essa visão de priorizar o que efetivamente importa para a população, qualificar o nosso gasto, diminuir os esquemas de corrupção ou acabar com eles, eliminar. O ideal seria eliminar, mas nós sabemos que na nossa sociedade é muito difícil. E você inserir no processo gestões de excelência, gestões qualificadas, né? A eficiência da gestão é muito importante. Nós vamos ter um Estado muito melhor. Certo. Durante esse seu percurso aí, na segurança pública, qual é a sua opinião, o posicionamento que o senhor sempre ouviu ou sentiu que era mais criticado pelos seus pares? E o que o senhor mudou de opinião? O que o senhor, antes, algum tempo atrás, o senhor tinha essa opinião formada, mas hoje, devido ao trabalho, à carreira, à convivência, o senhor mudou de opinião? Paulo, na gestão da segurança pública nós aprendemos muito. Né? Nós tivemos o maior percentual de execução dos recursos do FUSP na minha gestão. No ano passado, nós ampliamos em mais de 100% a execução dos recursos do FUSP. E eu sempre tive a ideia de que polícia, para combater o crime moderno, o crime contemporâneo, nós precisamos de evoluir tecnologicamente. Então, praticamente, a minha orientação no âmbito da gestão da segurança pública foi voltada para melhorar o nosso arcabouço tecnológico. Adquirimos softwares, adquirimos programas importantes, adquirimos uma estrutura de drones e de equipamentos periciais voltados para esse combate inteligente ao crime. Né? Então, eu tive uma percepção desde o início que se nós não evoluíssemos tecnologicamente, nós ficaríamos para trás. Hoje, por exemplo, praticamente 80%, 90% do estelionato é praticado no meio virtual. E nós temos que acompanhar
essa nova modalidade, digamos assim, de práticas criminosas, e nós precisamos responder à altura, né? Então, o que eu tinha, as maiores dificuldades que nós temos na segurança pública, sem dúvida nenhuma, é a dificuldade de investimentos, né? Nós temos a questão de recursos humanos, que com muita luta nós conseguimos a autorização formal para o concurso da Polícia Civil agora, que em breve será realizado. Nós temos hoje dificuldades muito significativas no âmbito da medicina legal, vários locais sem médicos, legistas. A quantidade de policiais, tanto civis quanto militares, é aquém do que nós necessitamos no nosso estado. Nós temos vários municípios sem a presença da força de segurança, o que gera problemas sérios para a gente na questão da redução de indicadores, né? O Tocantins é um estado que tem uma peculiaridade quando comparado a estados que têm mais ou menos o mesmo tamanho dele, que é uma quantidade muito grande de municípios. Então, a capilaridade do estado acaba exigindo um número de efetivo maior. Então, nós cuidamos disso. Agora, eu acredito que nos próximos meses nós vamos ter o concurso da Polícia Civil e tem também os policiais militares que estão aguardando convocação para ingressar nas fileiras da Polícia Militar. E eu busquei também a valorização desse servidor policial, né? Nós trabalhamos bastante no PCCS da Polícia Civil. Eu estabeleci o primeiro curso de mestrado da história para policiais civis, né? Então nós fizemos um convênio com o UFT para qualificar esse policial cada vez mais. Nós sabemos que hoje também há uma carência muito grande na área educacional de formação, então nós buscamos fortalecer essa formação do policial. E eu acho que todos devem fazer isso, né? Eu acredito que se nós tivermos esse olhar de não apenas do enfrentamento, mas da qualificação, nós vamos evoluir muito em todas as instituições policiais, né? Eu acredito que a Polícia Militar está fazendo o trabalho dela, a Polícia Civil também, a Polícia Penal. Eu acho que passa por isso. Eu tinha uma visão que a gestão da segurança pública era basicamente você operacionalizar ela, instrumentalizar com viaturas, com coletes, com equipamentos, com armas, e na verdade é muito mais do que isso, né? Nós precisamos, foi uma coisa que eu percebi ao longo da gestão. Você precisa motivar aquele policial, ele tem que ser valorizado, ele tem que ser reconhecido, e você precisa dar instrumentos para que ele trabalhe de maneira qualificada. Não adianta nada você querer que ele enfrente essa criminalidade contemporânea com instrumentos lá de 2000 arco e flecha. Arco e flecha. Diz que a comunidade que inventou o arco e flecha diz que ela dominou a região dela por 2000 anos. Pois é, tá vendo? Dominou a guerra, né? Na verdade, dominou a guerra por muitos anos. Nós, assim, vou falar em termos de bico do papagaio, né? Nós estamos aqui com o Maranhão, Tocantins, um pouco mais abaixo ali o Piauí, né? Sim. E em termos de segurança pública, o senhor olhando para o Tocantins, o senhor deve ter um estudo ou uma visão desses outros estados. O senhor acha que o Tocantins, em termos de segurança, está melhor que esses estados? Bem melhor do que esses estados. Eu não tenho... Na verdade, aqui nós tivemos uma evolução significativa nos últimos anos, redução de indicadores, e nós, por ser um estado, digamos assim, relativamente novo, né, nós temos aí... Nós somos crianças perto do Maranhão, do Pará. Alguns problemas nós conseguimos conter antes que acontecesse. Então, a gente está conseguindo avançar em determinadas áreas que hoje já infelizmente se consolidaram nesses estados, né, no Maranhão e no Pará, sobretudo. Então, acho que nós, em relação a Maranhão, Pará e Piauí, nós estamos um passo à frente na segurança pública. Aqui a gente, principalmente as pessoas mais velhas, ainda tem um hábito de, tipo assim, chega de moto no local, vai conversar e deixa a moto lá na ignição. Sai, deixa o carro aberto, entendeu? Às vezes com a chave também. Sai, deixa a casa aberta, entendeu? Então a gente ainda tem muito esse hábito. E eu tenho um parente que mora aqui em Ananindeua, quando eles chegam aqui, eles ficam horrorizados. Entendeu?
Rapaz, tu é doido. Não, né? Então, assim, a gente tem esse sentimento aqui na nossa região, tem esse sentimento de segurança, né? De certa forma é bom, né? Sem Não pode dúvida. viciar, né? Na verdade, segurança pública, você tem que se manter sempre em alerta e tentar sempre continuar reduzindo os indicadores, né? Dos crimes violentos letais intencionais, que são os mais graves, mas dos outros crimes, crime contra o patrimônio, crimes sexuais, o Tocantins precisa continuar nessa toada de redução. Né? Eu, sem dúvida nenhuma, como a gente tem uma posição estratégica, isso aí atrai a criminalidade no sentido de utilizar o Tocantins como uma espécie de hub aqui do crime. Então a gente precisa estar sempre em alerta para manter esses indicadores no nível no nível ótimo, digamos assim. Se o senhor sendo eleito, digamos assim, o senhor tem direito a aprovar apenas uma lei, entendeu? O senhor teria ideia qual seria a lei que o senhor já levaria pronta para chegar lá e falar, essa aqui é a minha. Cada história é assim. Tinha um historiador chamado Capistrano de Abreu. E ele, certa vez, as pessoas perguntaram para ele como que ele entendia a Constituição, né? O que ele entendia de necessário para a Constituição no Brasil, né? E ele pegou e respondeu de maneira muito peremptória, né? Ele falou assim, o Brasil tinha que ter uma Constituição com apenas 2 artigos. Artigo 1º, todo brasileiro deve ter vergonha na cara. Artigo 2º, revoga essas disposições em contrários. Eu acho que passa por isso aí. Eu acho que se nós tivéssemos um comprometimento ético com a administração pública... Uma Assembleia que tivesse vergonha na cara, é isso? Se as pessoas tivessem compromisso verdadeiro e real em querer desenvolver e não querer enriquecer à custa do erário público, eu acho que nós teríamos uma evolução enorme, porque o Brasil é muito rico. O nosso problema, a gente não tem problemas de guerra, nós não temos problemas de desastres naturais, muito raramente nós temos algum outro problema nesse sentido. E nós observamos países muito mais pobres do que o nosso, hoje em níveis altíssimos, como a Coreia do Sul, né, como o próprio Israel, e a gente patinando a vida inteira num país rico, né, como o Brasil, que tem tudo para se desenvolver, para ser um país que realmente trate o cidadão com respeito e que tenha uma qualidade de vida efetiva, mas ao longo do tempo a gente patinando a vida inteira, entra governo, sai governo, porque nós temos 2 problemas gravíssimos, que é a corrupção e a má gestão. Né? Doutor, deixar aqui o microfone para o encerramento final, para suas considerações finais aí, e sua mensagem aí para os seus prováveis eleitores em outubro aí. Deixe sua mensagem como pré-candidato. Paulo, eu gostaria de agradecer imensamente aqui o programa Eco da Voz, né? Eu gostaria de agradecer o convite. Eu estou aqui durante esses últimos dias na região do Bico, aqui visitando várias lideranças e amigos nossos. E eu quero deixar um recado de que nós podemos ser muito melhor do que somos. A população, principalmente que tem esse voto consciente, esse voto de opinião, tem capacidade de eleger gestores melhores, parlamentares melhores, e que nós precisamos só abrir a mente, porque nós temos alternativas. Nós temos pessoas qualificadas que podem melhorar a nossa vida, e nós temos que fugir daquela ideia de que o meu filho vai ser governado pelo filho do cara que me governou. Essa ideia da dinastia política, da oligarquia dominante, nós precisamos superar. E eu acho que a população tem a capacidade de superar esse modelo e de eleger os melhores, né? Então, eu acho que a população pode e deve buscar a biografia de cada candidato para fazer a melhor escolha lá em outubro. E, sem dúvida nenhuma, isso contribuirá enormemente para o nosso Estado ingressar em outro patamar. Ok, muito obrigado. Obrigado.